A paz do Senhor, meu querido, Deus te abençoe. Abençoe você, sua casa, sua família. Muito bom dia nessa manhã de domingo chuvosa, verdade? Queridos, eu estava aqui fazendo a minha devocional, resolvi gravar esse vídeo. A palavra do Senhor diz assim, Salmo 25: Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Hoje eu quero falar sobre caminhar com Cristo, caminhar com Jesus. A caminhada com Deus, irmão, ela de alguma certa forma, ela traz uma frustração. Pastor, que é isso? Sim, ela traz uma frustração, sabe por quê? Porque você vai ter que renunciar a algumas coisas. É impossível, querido, a gente caminhar com Deus carregando os nossos fardos. Nós, na nossa vida, muitas vezes, a gente, com as nossas expectativas, com os nossos planos e projetos, a gente vai acrescendo coisas, pesos desnecessários na nossa vida que nos cansa. E aqui fala o seguinte, que é no caminho que Deus ele vai ensinando as coisas para nós. Então a caminhada com Cristo, à medida que ele vai nos ensinando, a gente vai aprendendo que tem que deixar certas coisas. Então ela é um pouco frustrante porque as nossas vontades começam a ser deixadas de lado para que a vontade do Senhor prevaleça em nós. E isso muitas vezes gera para nós um desconforto, né? Então é assim, nos decepciona de alguma forma. A decepção, ela gera uma frustração. Mas eu fico pensando assim, quando você vai lá para Lucas, capítulo 24, acho que fala sobre os discípulos no caminho de Emaús. Veja só, eles estavam ali frustrados, eles estavam ali decepcionados. Jesus havia morrido, crucificado e tal, e eles estavam ali voltando para Emaús falando, pensávamos que era esse que fosse redimir a Israel e tal. E Jesus então se aproxima deles e começa a conversar com eles. Olha, no caminho. E Jesus então começa a ensinar a eles. Olha, não convinha que Cristo padecesse e tal. Jesus faz uma retrospectiva, Jesus vai até os profetas. E vem lá Deus dos profetas e vem ensinando e tal. E aí eles falam assim, quando eles reconhecem a Cristo, mais para frente um pouco, ele fala assim, não nos ardia o coração quando ele nos falava essas coisas. Queridos, o arder do coração na caminhada com Cristo é justamente quando ele está arrancando de nós esses fardos, esses pesos desnecessários, né? Então, assim, Jesus ele estava substituindo, né, a frustração pela alegria da salvação. E é isso que muitas vezes a gente não entende na nossa caminhada com Cristo. A gente fixa só na frustração de renúncia, mas a gente não se alegra, né, na salvação que a gente conquista em Cristo, na caminhada com Ele. Então, assim, não nos ardia o coração. Irmão, toda mudança dói. Todo confronto machuca. Mas é uma coisa necessária, né? É uma necessidade que tem, porque certas coisas, irmão, só saem se houver esforço. E a palavra do Senhor mesmo fala que o reino de Deus é tomado à força. Então, há uma necessidade de esforço, e isso dói. Isso nos custa. Isso nos faz renunciar a algumas coisas.
Agora, o que é tremendo é que à medida que Jesus ia falando com eles iam se interessando cada vez mais. Então, no caminho, eles estavam aprendendo. E quando Jesus faz menção de passar adiante, o que eles falam? Já é tarde, fica conosco. Essa renúncia, essa frustração, ela acaba sendo substituída por uma satisfação da presença, da companhia de Cristo. Tanto que vocês veem que estava ardendo o coração e isso começou a gerar uma alegria. Aquilo que era tristeza começa a se transformar em alegria. A caminhada com Cristo é isso. As renúncias daquilo que nos traz tristeza começa a nos trazer o quê? A alegria da presença de Deus. E o mais incrível é que eles começam então a caminhar com Jesus e Jesus começa então a ministrar no coração deles, a ponto deles falar assim: eu quero mais. Eu não quero mais que o senhor vá embora, eu quero que o senhor fique. E Jesus entra e fica ali com eles e senta à mesa para partir o pão. E o mais incrível, irmão, é que no partir do pão eles reconhecem Jesus. Ou seja, na mesa, irmão. A mesa da comunhão vai trazer a revelação do propósito de Deus. Vai nos realinhar novamente ao propósito de Deus. A mesa da comunhão, ela é tão importante que é o momento que desnuda, né? Descortina tudo aquilo que estava encoberto. Quando Jesus ele parte ao pão, ele remete aos discípulos de Emaús, ele remete aqueles homens lá na crucificação. Ele fala: vocês entenderam agora para que eu vim? E o mais incrível é que Jesus parte o pão e entrega a eles. Falou: olha, eu estou entregando para vocês. Vocês entenderam agora porque era necessário tudo isso? E aí eles desnudam os olhos e eles veem. Então assim, a mesa da comunhão trouxe a eles a revelação do propósito de Cristo. E reposiciona. Quando eles entendem o propósito de Cristo, eles voltam para Jerusalém. Os reposiciona ao propósito. Então, muitas vezes, o caminhar com Deus é isso. É um constante reposicionamento, né, do propósito do Senhor. E é um alinhamento da nossa vontade à vontade do Senhor. O grande problema nosso, cristão, é que a gente está sempre querendo moldar Cristo à nossa forminha, a nossa vontade, o nosso querer. E quando, na verdade, somos nós que precisamos ser moldados por Cristo. Nós que temos que entrar na forma de Cristo e não Cristo na nossa forma. Nós que precisamos alinharmos os nossos propósitos ao propósito dele. Porque muitos são os nossos planos, mas é o plano do Senhor. É o propósito do Senhor que tem que prevalecer, tem que permanecer. Então essa palavra nessa manhã, irmão, é para que você entenda, meus queridos, para que vocês entendam que a caminhada com Cristo ela é uma caminhada de renúncia e que muitas vezes vai trazer uma certa decepção, mas que a partir do momento que você vai entendendo e você faz uma introspecção e você vai para a palavra do Senhor e vai entendendo, aquilo vai ardendo no teu coração, vai arrancando as arestas, vai arrancando aquilo que te cega, as escamas dos teus olhos, você passa a ter uma visão mais clara do propósito de Deus. Isso te leva para uma mesa de comunhão, te leva para um lugar de intimidade tal
que você entende. E os seus olhos se abrem. E aí é aquilo. Fica conosco. Aí não tem mais. Você não quer mais sair da presença. Você não quer mais se distanciar. Fica conosco. Sua presença é melhor do que qualquer outra coisa. Eu quero que você entenda isso. Que o caminhar com Cristo vai trazer a revelação da presença. E a revelação da presença traz a revelação do propósito. E quando você entende isso, irmão, a alegria é imensa. Você quer mais é ir e anunciar as boas novas dele. Você quer mais é ir e falar dele e do amor dele. E do que ele pode fazer na sua vida. Você começa a testemunhar do que ele fez na tua vida e o que ele pode fazer na vida dos outros. Esse caminhar com Cristo, ele te traz de volta ao propósito, ao chamado, ao direcionamento da vontade do Senhor para a vida da humanidade. Amém, queridos? Fica com essa palavra nessa manhã e o meu desejo é que você entenda que na mesa da comunhão há revelação. E quando há revelação, você entende o plano de redenção da humanidade, do arrependimento, da graça, da ressurreição, do plano de salvação. Amém? Meu desejo é esse, minha oração é essa. Fica com essa palavra nessa manhã. E por mais que difícil que esteja a caminhada, entenda, o Senhor está contigo, te ensinando nesse caminho. O Senhor está contigo nessa caminhada. E no final, irmão, você vai entender o porquê de tudo isso. Amém? Deus te abençoe. Tenha um bom domingo, né? E até uma próxima oportunidade em nome de Jesus. Deus te abençoe.